As 4 crianças resgatadas com vida depois de 40 dias desaparecidas na Colômbia devem ficar internadas por pelo menos 2 semanas. Os irmãos de 13, 9, 4 e 1 aninho são da etnia Huitoto e estavam em uma aeronave que caiu no dia 1º de maio na selva amazônica. É incrível essa história, né? São 2 sobrevivências. A gente fala sobre essa sobrevivência por 40 dias no meio da selva. Mas antes disso, elas sobreviveram à queda de um avião, minha gente. Olha que história, né? Essa foi a parte boa do plantão do fim de semana, poder dar essa notícia. Pois é, né? Ontem o pai das crianças disse que a mãe sobreviveu por pelo menos 4 dias depois do acidente, mas infelizmente acabou morrendo. O piloto e mais um passageiro também morreram. A gente tem mais informações agora ao vivo com o Arthur Coelho, que ao longo da madrugada também ficou acompanhando as atualizações sobre esse caso, não é, Arthur? Bom dia para você. Bom dia, Sheila. Bom dia, Megali, a todos bom dia, Carla, e a todos que acompanham a programação da Band News FM. Essa informação foi repassada pelo pai, o Manuel Hanoque, em uma coletiva de imprensa em frente ao Hospital Militar em Bogotá, onde as crianças estão em observação. E ele disse que a filha, a Leslie Mukutui, que informou o pai dessa notícia de que a mãe permaneceu por pelo menos 4 dias ali, conversando inclusive com os filhos. A Leslie Mukutui tem 13 anos, que é uma heroína, podemos dizer assim, que ajudou, e ela tem sido referência, e os próprios militares têm informado que ela ajudou bastante para que as crianças permanecessem vivas, né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas antes de morrer, a mãe Madalena Mukutui falou que era para as crianças partirem e encontrarem o pai. A única coisa que ela me disse é que a mãe esteve viva por 4 dias. Então, antes de morrer, talvez a mãe tenha dito: vão embora que vocês vão encontrar o pai de vocês. Sabem o amor que ele tem por vocês. O pai informou ainda que os filhos não contaram muito bem como foi que eles sobreviveram. Espero que as crianças se recuperem em breve para que elas mesmas possam dar as declarações às autoridades, né? Segundo o governo colombiano, as crianças estão fora de perigo, mas felizes, no entanto, ainda não conseguem ingerir alimentos sólidos e estão em processo de recuperação. O tio das crianças, o Fidêncio Mukutui, disse que as crianças, por medo, chegaram inclusive a fugir dos militares. Teve um momento em que os militares estiveram a 20 metros das crianças, mas por medo se escondiam em tronco das árvores para que não fossem encontradas. Aí, posteriormente, os militares encaminharam uma mensagem através de um megafone ali, uma mensagem gravada pela própria avó, na qual ela pedia em espanhol e também no idioma da etnia Huitoto, da qual elas pertencem, para que permanecessem no local onde estavam e não fugissem. O próprio tio destacou ainda a valentia dos sobrinhos, disse não acreditar como foi que eles sobreviveram durante esses 40 dias. Pra gente foi uma alegria, porque não pensávamos que iam encontrar eles tão bem, respondendo bem. Eles comeram a farinha que encontraram e quando acabou, comeram sementes de frutas. As autoridades médicas da Colômbia estão monitorando o estado de saúde das crianças e elas devem permanecer até pelo menos o final deste mês. História agridoce, né? Porque sobreviveram, afinal de contas. Estão lá as 4, as fotografias são de cortar o coração, assustadinhas, pequenininhas, presenciaram a mãe perdendo as forças, aquela fortaleza, né? Se esvaindo aos poucos até ir embora. Uma cena de filme catástrofe, mas sobreviveram com uma resiliência impressionante. Temos aqui a pediatra Tatiana Cicerelli, que diz que é possível, sim, chamar essa história de um verdadeiro milagre. Criança num ambiente isento, né, de oferta de água, ela sobreviveria aí por 3, 4 dias. A criança de 1 ano se encontrada viva depois de 40 dias é um milagre. O coronel Edmilson Leite, que é especialista em resgate e sobrevivência da Força Aérea Brasileira, diz que o fato de os irmãos serem indígenas os ajudou a se manterem vivos. Uma componente que amenizou bastante a situação desses garotos foi o fato de eles serem de origem indígena e terem o conhecimento básico de sobrevivência, porque o indígena é um sobrevivente por natureza, né? Mas o fato também do posicionamento deles dentro da aeronave pode ter sido o fator principal para que eles pudessem sobreviver. Segundo o coronel, o principal desafio das crianças foi conseguir manter a temperatura corporal diante do quadro de desnutrição.
ela é quente demais, durante o dia temperaturas altas e à noite a temperatura cai bastante. Então, manter a temperatura do corpo, evitar uma hipotermia, esse aí foi o maior desafio que essas crianças tiveram. Mesmo porque eles não tinham comida, no começo a perda de gordura é significativa, depois começa a perder massa muscular. E o Exército da Colômbia ainda procura pelo cachorro Wilson, que ajudou a encontrar as crianças desaparecidas na Colômbia. O pastor belga tem 6 anos e participava das buscas desde o início, no dia 1º de maio. Aí a fotografia dele. Mas, segundo as Forças Armadas, pegadas do animal foram encontradas perto de marcas que seriam dos irmãos. Só que no momento do resgate ele não estava por perto. Neste domingo, uma das crianças, a irmã mais velha, Leslie Mukutui, de 13 anos, disse que o cachorro esteve com elas e que chegou a brincar com ele. O Wilson está sumido desde a quarta-feira da semana passada, quando foi solto em um dos pontos da selva e não voltou mais.